E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Nosso tema de hoje, para conversarmos um pouco nesses próximos minutos, é as curas de Jesus. Eu gostaria de iniciar saudando a todos e desejando que vocês tenham um bom estudo e que a gente consiga perceber os meandros das curas de Jesus para que a gente possa entender a importância dessa doutrina tão maravilhosa que tanto nos consola e que tanto nos ajuda. Nós vamos começar o nosso estudo com uma página de ambientação extraída do livro Pão Nosso. É o capítulo 44, cujo título é Curas. Esse livro é de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E tem por base o versículo que está no capítulo 10 de Lucas, é o versículo 9, que diz o seguinte: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Vamos então às explicações de Emmanuel. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao Rei Divino quando se restauraram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, porque não desejam renovar as concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitados de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o espírito um novo dia no caminho redentor. E assim, meus irmãos, com esse texto que nós já temos aqui lido de Emmanuel, já ambientados com a nossa temática de hoje, vamos iniciar então com uma rápida prece para que possamos iniciar os nossos estudos. Estimado Jesus, nosso mestre e amigo, que o Senhor conceda a todos nós neste momento a capacidade de entendimento das suas palavras, da sua doutrina e dos seus ensinamentos. Abençoai a todos que nos assistem e fazei com que todos nós tenhamos um estudo profícuo e que possamos colocá-lo em prática nos nossos dias. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos iniciar a nossa palestra de hoje, que tem por título As Curas de Jesus, com enfoque da visão espírita. E vamos ter sempre em mente a importância de descobrir o significado de cada cura. Nós vamos explicar, inclusive, as parábolas que existem por trás de cada uma delas, suas particularidades, seus ensinamentos, e sempre com a visão espírita, sempre procurando dar uma explicação doutrinária às curas de Jesus. Pelas estradas poeirentas da Galiléia, Jesus trazia sempre a sua mensagem de libertação, emoldurada pela força vigorosa de seu magnetismo curador, e sendo ele preciso médico de almas, manejava recursos do seu coração luminoso, curando aqueles que cruzavam seu caminho. Muito além de curar leprosos, paralíticos, expulsar demônios, ressuscitar aqueles que já haviam sido dados como mortos, Jesus, com seu verbo sublime, levava a criatura a se descobrir espírito imortal, dotada de uma fé capaz de mover suas montanhas interiores. Eu gostaria de iniciar com uma reflexão que está em João, no capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então aqui nós temos João destacando que todos nós, dependendo do tamanho da nossa fé, podemos fazer exatamente as obras que Jesus fez. Os ensinamentos são do próprio Mestre. E como é que a gente pode levar para esse lado da cura espírita, da cura na visão espírita? Nós gostaríamos de começar destacando que, segundo a doutrina espírita, os desequilíbrios e enfermidades do espírito têm início com os abusos e afastamento da lei divina. Cada vez que nós nos afastamos da lei de Deus,
nós estamos tendo um comportamento que pode nos levar a acarretar doenças. E essas doenças que se repercutem no corpo, se refletem no corpo, elas têm como origem o espírito. As verdadeiras doenças estão nos espíritos. A doutrina espírita nos ensina que a cura não tem nenhum milagre nela. Apenas a época em que elas foram feitas, nós não tínhamos condições de entender como Jesus manipulava os fluidos magnéticos, como Jesus manipulava o seu poder curador e curava aqueles que estavam enfermos. No decorrer dessa palestra, nós vamos explicar a parte científica das curas de Jesus, demonstrando que não houve milagre algum. Jesus nos ensina durante todos os seus procedimentos que a verdadeira cura é a espiritual. O desaparecimento dos fenômenos no corpo físico são bastante significativos para que todos possam ver a presença de Jesus curando os enfermos. Porém, a verdadeira cura não se daria no corpo, se daria no espírito. E aí nós vamos ter vários relatos também de curas que enfocam esse detalhe. Todas as curas de Jesus são baseadas em duas palavras. A primeira é fé e a segunda é merecimento. O enfermo precisava ter uma fé ativa, uma fé fortalecida, para que Jesus pudesse atuar no seu corpo e no seu espírito. E deveria também merecer a cura. Nós vamos ver que todas as curas que Jesus faz, elas partem normalmente dos próprios enfermos, na sua atividade, na sua resignação em aceitar a doença e partirem para a busca da cura. Nós vamos entender um pouco o magnetismo de Jesus, um espírito crístico, um espírito puro, sublime, que demorou mais de 1000 anos para descer à Terra, se preparando para que pudesse ocupar a forma humana. Tem um magnetismo superior capaz de efetivar curas quase que instantâneas. E vamos abordar nas curas o ensino moral que cada uma delas nos traz. No livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, também pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 157, há uma explicação sobre a doença que diz o seguinte: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Então é Emmanuel confirmando que a raiz das doenças, a raiz das enfermidades, na sua grande maioria, advém do espírito, está concentrada na raiz de cada um de nós. No livro Mecanismo da Mediunidade, aí já de autoria de André Luiz, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, temos que é fácil entender que todo desregramento de natureza física ou moral se reflete de imediato por reações mentais consequentes sobre as províncias celulares, determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. Aqui André Luiz nos explica que as reações mentais consequentes do problema físico do corpo atuam diretamente nas províncias celulares, podendo desequilibrar o corpo e trazer males sensíveis. O pensamento é a força que, devidamente orientada no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva. Então, André Luiz nos traz a importância do pensamento na ação sobre nossas células. Nós vamos ver que o pensamento, que é o pensamento que mobiliza os fluidos, é o pensamento que mobiliza o nosso espírito, que atua sobre a nossa vontade, é fundamental na busca das curas. Na Gênese, já de autoria de Allan Kardec, no seu capítulo 14, nos explica que a cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã, ou seja, a uma troca molecular, e que o poder curador está em razão da pureza da substância que é inoculada no corpo. E ele depende ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. Então Kardec nos explica que a molécula, para ser curada, parte sempre o poder curador da pureza do fluido que é incutido naquele corpo. E esse fluido que é incutido naquele corpo, por via de magnetismo, ele está diretamente ligado à vontade do curador e à vontade do receptor do fluido, em obter aquela cura. O fluido sendo dado como matéria terapêutica deve atingir a desordem orgânica para repará-la. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou traído pelo desejo do ardente do enfermo. Nós vamos ver esses dois pontos. Jesus inoculando o seu fluido magnético, é a vontade do curador sendo enviada, e em outros casos o próprio enfermo atraindo o fluido curador de Jesus
para que ele possa alcançar a cura. Ainda na Gênesis, no capítulo 15, Kardec nos traz uma explicação bastante interessante sobre uma expressão que nós vamos ouvir constantemente nas curas de Jesus, que é: a vossa fé vos salvou, vai em paz, tua fé te salvou, a força da tua fé te curou. Jesus volta e meia fala isso após realizar as curas que ele fazia nos enfermos. E Jesus tinha, pois, razão de dizer: a vossa fé vos salvou. Compreende-se aqui que a fé não é uma virtude mística, tal como certas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa. A fé atraía o poder curador de Jesus. Ao passo que aquele que não tem tanta fé opõe à corrente fluídica que lhe é inoculada uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim nós conseguimos explicar por que alguns conseguem ser curados e outros não conseguem ser curados. Então nós vamos agora iniciar a análise de algumas curas de Jesus, depois desse preâmbulo introdutório, para que a gente entendesse como é que funciona a cura na visão espírita, destacando uma das primeiras curas de Jesus que aparece nos evangelhos, que é a cura da sogra de Pedro. Gostaria de lembrar aqui, se a gente pegar como base o evangelho de Lucas, que era médico, entendia perfeitamente de curas, o evangelho de Lucas nos traz 27 curas de Jesus, e nós nos baseamos nele para montarmos a palestra de hoje. Lógico que nós não vamos citar as 27, porque seria inviável pelo tempo, mas vamos comentar alguma delas. Então voltamos à cura da sogra de Pedro, que tem um trecho que está no Evangelho, em Marcos, versículo 1, que vai de 29 a 31, que diz o seguinte: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Então Jesus vai para a casa de Simão com até então os 4 apóstolos que o seguiam, né? Pedro, André, Tiago e João. Lembrando que Simão e Pedro são a mesma pessoa. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou, e ela passou a servir todos que estavam naquela casa. Isso é ensinamento do Evangelho. Se nós formos pesquisar um pouco mais sobre a cura de sogra de Pedro, nós vamos ver um diálogo relatado no livro Jesus no Lar, pelo espírito Neo Lúcio, também psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um diálogo em que Pedro conversa com Jesus e que é dito o seguinte: Pedro pergunta a Jesus: Senhor, que vencer a nossa vida no lar? E Jesus responde: o lar é o forno depurador de nossas imperfeições. Então nós tivemos aqui uma ideia para entender um pouco dessa cura da sogra de Pedro. Vocês imaginem como que era o lar de Pedro, alvo de espíritos que não queriam a formação do colégio apostólico de Jesus, né? A ação de espíritos que poderiam inclusive infectar a sogra que lá morava, dando-lhe a febre que Jesus curou. Pedro era impulsivo, era muito visado, tanto por encarnados quanto por desencarnados, que se opunham à expansão da mensagem de Jesus, né? Sua casa era alvo de discussões obsessivas, com certeza. E a febre na sogra de Pedro pode ter sido um simples fenômeno de obsessão que a atingiu. E Jesus, aplicando um passe magnético, afasta essa influência perniciosa e ela recupera a sua saúde. E aqui nós vemos um fator interessante: ao invés da sogra de Pedro repousar, ela levanta e passa a servir a todos. Ou seja, ela faz questão de mostrar que curada quer agradecer a cura. Nós temos que entender isso por trás dessa mensagem, que o doente ele precisa se ajudar para ser ajudado. Não basta apenas ficarmos reclamando, clamar pela cura, sem querer se movimentar, sem querer fazer algo para buscar essa cura. E nessa sogra de Pedro, na cura da sogra de Pedro ainda, nós podemos observar que quando a autopiedade, as culpas, os medos, as inseguranças, as preocupações excessivas, elas alimentam e muito as enfermidades, criam sintomas novos, prorrogam o estado doentio do corpo, tão somente em decorrência da sua própria mente ficar alimentando aquelas manifestações. Por isso que nós dizemos que o doente precisa ser ajudado, ele tem que se ajudar para ser ajudado. E nós podemos explicar a cura da sogra de Pedro com um fenômeno muito clássico da doutrina espírita, que é o passe magnético. Lembrando que nós temos 3 tipos de passe, né? O passe do próprio magnetizador para o outro que recebe, tá, de encarnado para encarnado. Nós temos o passe que nós chamamos passe misto, em que os espíritos usam uma pessoa encarnada para passar os fluidos para outra encarnada. É muito comum isso nós vemos nos passos dos centros espíritas. E há também uma terceira maneira, que é o próprio espírito fazendo o passe sobre o encarnado, né? É o passe direto que nós chamamos. Nessa função, Jesus diretamente faz o passe sobre a sogra de Pedro.
Então nós poderíamos, se olharmos pelo foco do Jesus encarnado, nós temos a primeira maneira, um passo de encarnado para encarnado. Mas como nós vemos Jesus, o Espírito crístico, eu acho que seria melhor nós vermos a terceira maneira do passe, né? Que é o Jesus com todo o seu Espírito, realizando imediatamente a cura da sogra de Pedro. Nós vamos passar agora para a nossa segunda cura, relatada no dia de hoje, que diz respeito ao homem da mão ressequida. Ela está relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 8 a 11, e essa cura é bastante interessante porque ela nos traz a cura do braço direito. Nós vamos entender a parábola que existe por trás de ser o braço direito o braço ressequido. Está no Evangelho o seguinte: ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e fica onde pé no meio de todos. Desculpa, ele disse ao homem da mão atrofiada: levante-te e fica de pé no meio de todos. Jesus lhes disse: eu vos pergunto se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la. Aqui vai um outro aspecto das curas de Jesus, que sábado era o dia de descanso dos judeus, que nada podia ser feito. E Jesus faz muitas curas no sábado, sempre colocando essa provocação para os fariseus que assistiam, e nós vamos entender o porquê disso. Correndo os olhos por todos eles, disse ao homem: estende a mão. Ele o fez e a mão voltou ao estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Então aqui nós temos o relato que ele cura no dia de sábado a mão atrofiada de um enfermo, e quem assistia, os fariseus que estavam ali, se revoltam com aquela atividade de Jesus. Essa cura tem um fator de parábola por trás dela muito grande, porque nós temos na mão o nosso instrumento de trabalho. É um instrumento que todos nós dispomos. E naquela época, os pedintes, os que pediam esmola nas ruas, só podiam usar, de acordo com a lei mosaica, a mão esquerda. Ou seja, a mão direita é a mão realmente devotada ao trabalho. E é essa mão que Jesus cura, mostrando que aquela mão atrofiada pode significar a ociosidade no trabalho de ajuda ao próximo. Então que nós busquemos aproveitar todas as oportunidades de trabalho que chegam à nossa porta, né? Que as nossas mãos sirvam sempre ao trabalho do bem, ao trabalho constante de ajuda aos nossos irmãos. Nós não podemos esquecer que a ociosidade espiritual, ela contraria a lei divina. Essa cura pode ser vista exatamente como uma parábola onde a mão direita representa o trabalho. O pedido de esmolas, como eu falei, era feito só com a mão esquerda, de acordo com as leis mosaicas. Então, quando Jesus diz estende a mão, ele está se dizendo coloque ao trabalho. Ele está reafirmando o que Kardec... Reafirmando não, ele está lançando o que Kardec vem a reafirmar depois na doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Ou seja, é com o trabalho do bem que nós buscamos a nossa salvação. Sobre as curas de Jesus realizadas no dia de sábado, eu vou trazer um item 23 do capítulo 15 do livro A Gênesis, que explica bem para nós o porquê de Jesus curar aos sábados certas vezes. Vamos lá. Jesus, como fazia questão de operar suas curas de dia de sábado, para ter ensejo de protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à guarda desse dia. Jesus queria mostrar aos fariseus que a verdadeira piedade não consiste na observância de práticas exteriores, que a piedade verdadeira está nos sentimentos do coração. Jesus se justificava declarando: meu Pai não cessa de obrar até o presente, eu também obro incessantemente. Traduzindo isso para o português: Deus não interrompe suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza em dia de sábado. Ele não deixa de fazer com que se produza tudo quanto é necessário à vossa alimentação e à vossa saúde. E eu lhe sigo o exemplo. Então essa explicação de Jesus, além de mostrar aos fariseus que a sua adoração era vazia, praticando essa regra de descanso aos sábados, ele mostra que o bem não tem tempo, não tem hora para ser feito. Vamos a mais uma cura de Jesus, que ele cura um gago e um surdo. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 36, que diz o seguinte: seguindo em direção ao mar da Galileia, trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus levou-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos na orelha dele e com saliva tocou-lhe a língua. Olha que interessante, Jesus tira ele da multidão, isola aquele surdo e toca a língua dele com saliva. Depois, levantando os olhos para o céu, diz Efatá. Efatá quer dizer abra-te. Imediatamente abriram-se os ouvidos e a língua se desprendeu e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que aconteceu, mas quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Então aqui nós temos alguns exemplos, alguns fatores dessa cura que valem a pena ser destacados. Se ele era gago e surdo, nós não sabemos se de nascença ou não,
Nós não podemos saber se é uma expiação, uma prova. A expiação seria ele ter nascido surdo ou gago por problemas de outras vidas, ou prova ter adquirido a gagueira e a surdez naquela própria vida, né? A diferença entre provas e expiações. O que nós temos certeza é que essa gagueira e essa surdez era uma exteriorização de um compromisso adquirido, quer em vida anterior, quer nessa vida, que levou ele a essa situação. Eu lembro que na época não tinha linguagem de sinais, né? Então nós imaginamos o isolamento comunicacional que esse rapaz que foi curado devia ter. Diferente das outras curas, Jesus tira ele do meio do povo. Jesus separa o enfermo da multidão. Porque a multidão que lá estava era composta de homens provenientes de cidades que se caracterizavam pelo orgulho e pelo politeísmo. Então ele isola aquele rapaz para que ele possa ter o foco exclusivo na cura que Jesus realizaria, porque aquele povo que estava junto dele não teria ouvido de ouvir, né? Jesus proíbe o curado de relatar a cura, mas sabia que ele não ia fazer isso, mas mesmo assim ele alerta, dando uma grande lição de humildade. Ele não queria que a sua cura fosse uma propaganda pura e simples, ele queria fazer apenas o bem. E Jesus, ao isolar o rapaz, quer que ele perceba a importância dele aprender a ouvir por si só, sem ouvir os que os outros falam, sem submeter à influência das massas. Jesus ensinava a necessidade dele estar consigo mesmo para ser curado. Quando Jesus fala efatá, abra-te, Jesus expande as expressões espirituais daquele rapaz e automaticamente ele começa a ouvir, inclusive passa a falar corretamente, após ter a língua tocada pela saliva de Jesus. E aqui Jesus usa um outro componente, que não haveria necessidade nenhuma, taxa o magnetismo dele, mas para talvez reforçar a fé daquele surdo. Ele usa a sua saliva como um elemento transmissor de fluido, né, aglutinador de fluido, para passar para aquele rapaz. Uma outra cura bastante famosa que temos no Testamento é a cura dos 10 leprosos, em que 10 leprosos caminham em direção a Jesus. Enquanto eles entravam no povoado, Jesus estava com seus apóstolos, e de longe eles clamam: Jesus, Jesus, tem compaixão de nós. E os seus apóstolos ficam assustados, porque ao verem eles chegarem perto do mestre, percebem que eram leprosos e pedem para que eles se afastem de Jesus. E o próprio Jesus: não, deixai-os. E eles se aproximam de Jesus. Quando eles chegam perto de Jesus, mais uma vez voltam a clamar: Jesus, tem compaixão de nós. E aqui, diferente de uma cura imediata, Jesus olha para os 10 e diz: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles iam até o sacerdote, eles iam sendo curados das feridas da lepra. Só que um deles, dos 10, voltou para agradecer a Jesus. Mostrou a sua gratidão ao mestre. Lembrando que daqueles 10 que caminhavam com lepra, 9 eram judeus e 1 era samaritano. O samaritano, à época, ele era mal visto pelos judeus. Foi a lepra que fez com que todos ele andassem juntos. Então somente aquele que era mal visto pelos judeus, lembrando que Jesus era judeu, ele volta para agradecer ao Jesus. E vendo isso, Jesus diz: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, que era o samaritano? Vamos então às explicações dessa cura. E Jesus ainda vira para o samaritano e vai: a tua fé te salvou. E nós temos relatos na literatura espírita que os outros 9 voltaram a ter lepra. Naquela época, cabe destacar que os portadores de hanseníase eram discriminados da sociedade, eles tinham que ser isolados, né? E quem fazia o julgamento de isolamento desses doentes eram os sacerdotes. Por isso que o juiz diz: vá até o sacerdote, para que lá chegando o sacerdote pudesse liberá-los ao convívio social. Nós percebemos que a ferida da lepra era uma forma de exteriorização da própria ferida da alma. E observem que eles não tocaram Jesus, eles continuaram a sua caminhada em busca da cura. Ir ao templo tem o significado que nós já explicamos, de que os sacerdotes poderiam devolver-lhes ao convívio social, devolver todos os doentes ao convívio social. E somente um retorna, e é esse que retorna com sentimentos de gratidão transbordando no peito que ouve Jesus: vai, a tua fé te salvou. Então a gratidão é fundamental nesse ponto. E Jesus nos ensina que a cura real só acontece com a renovação íntima. Os outros curados devem ter voltado à vida que levavam adiante se não foram curados. Este que volta e agradece a Jesus passa a seguir o mestre, tem a sua vida modificada, né? Então, com certeza, ele tem início a sua renovação íntima. Explicando o fenômeno da cura da lepra à luz da doutrina espírita, né?
Primeiro, curando instintivamente tanto os judeus quanto o samaritano, Jesus dava ao mesmo tempo uma lição de exemplo de tolerância, sem discriminar ninguém, né? Fazendo ressaltar que só o samaritano voltou para glorificar a Deus, Jesus nos mostra que havia nele uma soma maior de fé e de reconhecimento do que nos outros, judeus ortodoxos. Quando ele diz tua fé te salvou, fez ver que Deus considera o que há no âmago de cada um de nós, no coração de cada um de nós, e não apenas uma forma exterior de adoração, como aconteceu com os outros 9. A cura dos outros foi determinante, ele mostrou que os 10 foram curados, para que ele pudesse dar para todos nós uma lição sobre a ingratidão. Ele curou os 10, mas só aquele que voltou para agradecer permaneceu curado. Os ingratos voltaram a ter a doença. Quando ele disse ao samaritano, tua fé te salvou, Jesus dá a entender que o mesmo não aconteceu aos outros. E nós temos já, como falamos, esses relatos na literatura espírita, né? Vamos então à próxima cura, que é um outro caso da cura da lepra, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 12 a 16, que é bastante interessante, que diz o seguinte: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, pode purificar-me. Então olha a atitude desse leproso, ele prostra o rosto em terra, olha para Jesus e diz, se quiseres, pode purificar-me. O tamanho da fé. Com certeza ele já teria ouvido falar do mestre, dos feitos que o mestre fazia, né? Jesus estende a mão, toca nele dizendo, quero, seja purificado. Ele intui e coloca dentro daquele leproso o seu fluido curador. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus ordenou, mais uma vez, como já fez outras curas, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote. Ele pede que também vá ao sacerdote, assim como ele fez pelos 10 leprosos, né? E ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunha. Então ele pede que aquele leproso vá até o sacerdote, cumpra o sacrifício previsto na lei mosaica, mostrando que Jesus em momento algum deixou de cumprir as leis, e que ele deu seu testemunho, através desse sacrifício. Então é por isso que nós vamos ver com algumas coisas, né, diferentes da anterior, na cura da lepra, nessa passagem. Nós lembramos mais uma vez que toda enfermidade tem origem no espírito, que através do perispírito transmite ao corpo as doenças nele alojadas. E que reconhecer essa enfermidade, como ele fez ao se prostrar na frente de Jesus, é imprescindível. E detalhe, ele reconheceu sem estar desesperado. Se queres, podes me purificar. Então ele estava resignado com a doença e foi atrás da sua cura. A lepra causava um grande sofrimento a todos que tinham na época, mas também ela desenvolvia o sentimento de união aos que o tinham, porque eles eram excluídos da sociedade e começavam a conviver coletivamente com outros doentes, né? Então talvez isso aí tenha sido a causa que provocou a verdadeira humildade dele se ajoelhar perante a Jesus. O leproso incute os princípios de Jesus, se livrando do orgulho e exortando a humildade no momento em que se ajoelha. E mais uma vez aqui, nós vemos que a cura real é fruto da reforma íntima, que desenvolve em todos nós a humildade, o amor, o perdão e a caridade. Nós vamos agora para uma cura que é uma das que eu mais gosto na Bíblia, que é a cura da mulher hemorroísa, que nós conhecemos como Verônica, aquela mesma que anos depois de seguir ao Mestre, na hora que Jesus está caminhando em direção ao Gólgota, vai com uma toalha secar o rosto do Mestre, né? Que efeito interessante. Aquela mulher que durante 12 anos sangrou é curada e depois é ela que vai limpar o sangue do rosto de Jesus no caminho final para o Monte do Calvário. E essa mulher nós descobrimos pela literatura espírita que é a Verônica, né? É a mesma mulher. Então ela sofria de um fluxo ininterrupto de sangue por 12 anos. E o texto da cura dela está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48, que diz o seguinte: certa mulher que sofria de um fluxo de sangue fazia 12 anos e que ninguém pudera curar, aproximou-se por detrás e tocou a extremidade de sua veste. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou. Aqui uma curiosidade, né? Ela toca Jesus. Imagina aquela mulher andando no meio da multidão até tocar Jesus, né? Dificuldade. Ela era uma mulher excluída da sociedade. Talvez por fato dela ser excluída, porque toda mulher que sangrava era considerada impura. Ela sangrava há 12 anos, então ela estava 12 anos impura, ninguém podia ter contato com ela. Então talvez até o pessoal fosse abrindo espaço para que ela chegasse perto de Jesus e tocasse suas vestes com medo de se contaminar com a impureza dela. E quando ela toca Jesus, imediatamente o mestre vira e diz, quem me tocou? E Pedro olha para Jesus e diz, mestre, tem uma multidão ao seu lado, como é que o senhor vai conseguir descobrir quem tocou? Vários estão te comprimindo e te esmagando. E Jesus olha para Pedro e diz, não Pedro, alguém me tocou.
Eu senti uma força saindo de mim. É o fluido magnético saindo de Jesus. Eu senti uma força saindo de mim. Com muito medo e assustada, a mulher, vendo que não tinha mais como se ocultar, porque todo mundo começou a olhar para ela, cai aos pés de Jesus e diz: fui eu, mestre, eu te toquei. E Jesus olha para aquela mulher e diz: minha filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Será que essa mulher, talvez no seu passado, em desrespeito à lei divina, teria praticado um ato que nessa encarnação desencadeou esse sangramento de 12 anos? Seria uma expiação esse sangramento? Ela foi a todos os médicos, né? A todos os médicos, nenhum conseguiu curá-la. Somente Jesus conseguiu curá-la, o que prova que, com certeza, esse sangramento tinha uma origem espiritual. Em Levítico 17, versículo 14, diz que a vida está no sangue. Será que essa mulher não estava perdendo a vida? Aí está a parábola por trás da cura. Quantos de nós hoje estamos passando pelo mesmo processo dessa mulher? Nós não derramamos sangue, mas se o sangue é vida, nós estamos deixando a nossa vida escoar para fora de nós. É o nosso estado de desarmonia com a lei divina, com as leis de Deus, uma espécie de morte espiritual, uma sensação que a vida perdeu o sentido. Que fica essa reflexão para todos nós. Lembrando que em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Alguns autores espíritas dizem que Verônica tocou as franjas da veste de Jesus, né? Em hebraico, orla significa franjas, né? Tocou a orla de Jesus. Estas franjas que tinham nas vestes serviam para que os judeus se lembrassem da responsabilidade para o cumprimento dos mandamentos da lei de Deus. Essas franjas ficavam à vista de todos. Então, se ela realmente tocou as franjas, nós podemos concluir que a mulher conhecia os mandamentos, pois tocou exatamente sobre o cordão azul dos mandamentos. Então, provavelmente, a hemorragia que ela sofria era decorrente da transgressão das leis divinas. É uma outra ideia que a gente tem numa abordagem espírita para trazer a parte espiritual da doença, né? Verônica nos traz 3 elementos fundamentais para a cura real: a fé, o merecimento e a vontade, né? Esses 3 elementos, a fé, o merecimento e a vontade. Talvez por ser constrangida, por estar 12 anos sendo isolada do convívio social, ela não tivesse nem coragem de falar com Jesus. Então ela vai e toca o mestre, o que revela a imensa vontade de ser curada. Ao tocar o mestre, ela recebe os fluidos balsâmicos de Jesus. Nesta cura, Jesus não emite seus fluidos espontaneamente. Ele sente os fluidos saindo do seu corpo. E ali, como tinham vários tocando, a fé tamanha de Verônica fez com que Jesus percebesse um toque diferente de todos que ele havia recebido. É a fé da mulher, a fé de Verônica, junto com a sua vontade, que produz a cura, porque foi um toque sincero e humilde. E a partir dali ela começa a acompanhar o mestre em todo o seu caminho, mostrando a sua reforma íntima. E ela vai terminar a sua jornada secando o rosto de Jesus, passando mais uma vez por todos os guardas que acompanhavam o cortejo fúnebre do mestre, né? A explicação do fenômeno da cura de Verônica, né? O movimento fluídico partiu de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato de vontade de Jesus. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Por que essa irradiação, então, se dirigiu apenas àquela mulher e não para as outras pessoas? Pelo merecimento. Nós já vimos disso, né? Considerando como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica para repará-la. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pela fé, como nós vimos no início, no livro A Gênese, né? Algumas vezes só é necessária a simultaneidade das 2 ações, de outras basta apenas uma. Foi a vontade de Verônica, o merecimento de Verônica, a única ação que permitiu a sua cura. Então nós temos aí a fé como força atrativa. Quem não tem fé tem uma força repulsiva que impede que os fluidos balsâmicos entrem no próprio organismo. Nós vamos agora partir para uma outra cura, que é a cura bastante famosa, que é a do cego de Jericó, que está no capítulo 18 do Lucas, do Evangelho de Lucas, nos versículos 35 a 43, que diz o seguinte: quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão, perguntou o que era. Informaram-no de que Jesus passava. E ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ele ficasse em silêncio. Ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem.
Que queres que eu faça? Jesus pergunta. Senhor, que eu possa ver novamente. Vê de novo. Tua fé te salvou. É a resposta de Jesus. Então nós estamos falando da cura de Bartimeu. É o cego que ficava mendigando pelo caminho. Aí vale uma reflexão. Será que nós não somos hoje, nos dias de hoje, esse cego que estamos mendigando à beira da estrada? Será que nós temos a verdadeira visão, que é a visão espiritual? Mais importante do que recuperar a visão é saber o que a gente pode fazer com nossos olhos abertos, né? Mais uma cura com ensinamento de parábola. Porque o cego estava em Jericó. Jericó era um grande centro comercial. Era uma cidade que vivia em função do materialismo. Ao curar Bartimeu, Jesus nos leva a refletir sobre a cegueira espiritual. O cego que estava mendigando era um mendigo espiritual. Ele não tinha nenhum problema físico que impedisse de trabalhar. Ele não era cego de nascença, mas já havia visto as claridades do dia. Só que ele transformou a luz em trevas. Ele descobre a presença de Jesus pelo auxílio de outras pessoas e, diante da reprovação de multidão, ele tem a coragem de gritar pelo auxílio do Mestre. E ao responder Jesus, ele resolve deixar para trás a postura de vítima. Porque ele responde, quando Jesus pergunta para ele, que queres que eu faça? Ele responde, que eu possa ver novamente. Então ele deixa para trás a postura de vítima. Uma outra cura famosa também, de outro cego, agora em Betsaida, trouxeram-lhe então um cego rogando que ele tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora do povoado e cuspiu, igual ele fez com a saliva no gago, no surdo. Ele cuspiu nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou, percebes alguma coisa? E ele veja as pessoas como se fossem árvores andando. E ele novamente coloca as mãos sobre os olhos do cego e ele, a partir daí, começa a ver distintamente tudo o que acontecia. Mais uma vez, Jesus usa de um outro instrumento, aqui no caso o barro, para que junto com o seu toque fortalecesse a fé daquele que curava, né? Jesus, obviamente, podia transferir os seus fluidos sem querer impor as mãos, mas em alguns casos ele percebia que era necessário fortalecer a fé do paciente. Betsaida era uma pequena aldeia. Ao retirar o cego do povoado, os mestres nos convidam a ver tudo por novos ângulos, a mudar a nossa visão rasa da vida. Conduzir pela mão para fora do povoado é a necessidade que nós todos temos de superarmos as nossas limitações que o nosso meio social nos impõe. Quantas vezes deixamos de fazer as coisas corretas por medo da repercussão que terá na sociedade, né? E a retomada dessa visão desse cego, diferente de Bartimeu, se dá em duas etapas. Primeiro vê tudo turvo, depois vê como se fosse árvore, depois ele começa a ver perfeitamente. A explicação do fenômeno, à luz da doutrina espírita, mais uma vez a evidência do efeito magnético de Jesus, a saliva impregnada pelo fluido curador do Mestre. A cura não foi instantânea, porém foi gradual, consequente, é uma ação prolongada e reiterada. São duas imposições de mão. E a primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que todos os primeiros cegos que voltam a ver têm. Por efeito de óticos, objetos parecem de tamanho exagerado, né? Então agora nós vamos entrar numa outra fase, que é a cura dos endemoniados, dos possessos. E nós começamos primeiramente com o possesso que estava indo em direção a Gerasa. E diz o seguinte evangelho: navegaram em direção a Gerasa, ao pisar em terra firme, veio ao seu encontro o homem da cidade possesso de demônios. Havia muito que andava sem roupas e habitava sepulturas. Logo que viu Jesus, começou a gritar: que queres de mim, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Jesus ordenava ao espírito impuro que saísse do homem, pois se apossava dele com frequência para guardá-lo, prendia-no com grilhões e algemas, mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para lugares desertos. Então ele era acorrentado às sepulturas, vivia nas sepulturas. Não havia corrente que segurasse aquele homem, possuído por uma série de demônios. Jesus perguntou-lhe: qual o teu nome? A resposta do espírito foi Legião, porque muitos demônios habitavam aquele corpo. E eles começam a pedir, os demônios que ali estavam, para que Jesus não os mande para o abismo. No Evangelho de Lucas está registrado que havia uma numerosa manada de porcos ao lado por ali, e os demônios rogavam que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos. E ele permitiu. Os demônios então saíram do homem, entraram nos porcos, e a manada se arrojou pelo precipício, dentro do lago, e se afogou. Vendo o acontecido, os que apacentavam os porcos fugiram, contando o fato na cidade. As pessoas foram até Jesus e encontraram o homem sentado a seus pés, vestido em são juízo, e ficaram com medo, e toda a população pediu que Jesus se retirasse. E tomando o barco, Jesus voltou. O homem pediu para ficar com Jesus e passou a seguir o mestre. Que interessante essa história, né? É em direção a Gerasa, a mesma cidade, que Jesus acalma a tempestade, né? Aquela famosa
tempestade que acomete os seus discípulos no barco que estão com ele, e ele acalma a tempestade e assusta todos que ali estão, né? E obviamente aqui tem uma figura alegórica que não tem como os porcos serem possuídos pelos demônios, porque espírito humano não pode habitar em animal, né? Então uma figura de linguagem que fica difícil a gente entender se pegarmos na letra pura do Evangelho, né? Que prejuízo seria para aqueles 2.000, o dono daqueles 2.000 porcos? O que temos na explicação é que aqueles porcos podem ter se assustado com a visão dos demônios e eles mesmos se atiraram ao abismo, né? Não tendo como ser possuídos pelos demônios. Jesus, tomado de compaixão, realiza uma sessão de desobsessão notável. Num simples ato, ele expulsa todos os demônios que ali estavam, por meio de sua autoridade moral. Muitos espíritos pervertindo no crime abusam nos poderes da inteligência, fazendo crueldades com aqueles que sintonizam pelos débitos do passado. São as obsessões que nós conhecemos, né? Quando o mundo espiritual influi diretamente nas nossas vidas, essa obsessão pode ser uma obsessão simples, pode ser uma fascinação, e nesse caso, uma subjugação que fazia com que até ele rompesse correios, que ele andasse pelado, ficasse no cemitério, né? E aqui vai uma parábola por trás dos porcos. Os cuidadores dos porcos eram considerados impuros, representando aqueles que estão na condição espiritual mais rasa, eram os materialistas, longe das verdades ensinadas pelo Cristo. Eram os que temiam a vida após a morte. Será que ainda não estamos cuidando dos porcos? Será que nós ainda não somos esses na condição espiritual mais rasa? Qual é a nossa condição espiritual? O que realmente tem valor na nossa vida? Vale muito a nossa reflexão. Uma outra cura de um endemoniado está em Lucas capítulo 9, de 37 a 43, diz o seguinte: E eis que o homem da multidão gritou: Mestre, rogo-te que venhas ver o meu filho único. Eis que o espírito toma e subitamente grita, sacode com violência e o faz espumar. É o pai pedindo auxílio para libertar o filho de uma obsessão. É com grande dificuldade que o abandona, deixando dilacerado. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, eu vos suportarei, de Jesus. Traz aqui teu filho. E o pai leva o filho até Jesus. E quando estava se aproximando, o demônio joga o filho no chão, agita ele com violência, e Jesus conjura severamente aquele espírito impuro, cura o filho e devolve o filho ao pai. Né? Mais uma obsessão imediata feita por Jesus. Né? Essa cura é relatada logo após a descida de Jesus do Monte Tabor, onde ele se transfigurou perante 3 de seus discípulos. E é o grande poder magnético de Jesus que era capaz de livrar em uma única sessão da obsessão de imediato. O pai do jovem chega a Jesus em desespero, porque os discípulos não conseguiram curar. E aqui Jesus dá uma grande lição aos discípulos. Ele prova que os discípulos ainda não estavam prontos para fazer o que ele fazia. E nos mostra que nós podemos confiar em certas pessoas que talvez falhem, mas em Jesus nunca tem problema de falha. A confiança é certa. Jesus, em momento algum, ignora a dor daquele pai. Ele cura o jovem e entrega ao seu pai, curando toda a família. A incapacidade dos discípulos era simples falta de conexão espiritual. A lição aqui é que grandes desafios exigem uma vida espiritual disciplinada e profunda. O mal pode parecer caótico e barulhento, mas é impotente diante da presença de Jesus. Tamanha força de Jesus, né? No livro Sinal Verde, também de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, temos a seguinte observação: quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja, hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então a importância do perdão para afastarmos todos os maus pensamentos, né? Vamos agora a uma cura bastante famosa, que é a cura de um paralítico que está na piscina de Betsaida. E está em João, capítulo 5, versículos de 3 a 16. Porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água, o primeiro que aí entrasse ficava curado. Então encontrava-se um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que ele já estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Ele respondeu: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar outro, já desceu antes de mim. Jesus diz para ele: Levanta-te, toma o teu leite e anda. Imediatamente, o homem ficou curado. Então nós temos aqui que esse paralítico estava há 38 anos numa situação de paralisia, praticamente sem se mover e sem fazer nada para ser curado.
O enfermo ele precisa trabalhar dentro de si a real vontade de ser curado. Quando Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Ele tenta justificar na resposta. Ele não diz que sim ou que não. Ele diz apenas que não consegue mergulhar na piscina. Foram 38 anos sem sequer chegar à beira da piscina e jogar-se com as mãos ou pedir que alguém o jogasse na beira da piscina. Será que não teria amigos dispostos a ajudá-los? Esses 38 tem um fator parabólico, porque no Antigo Testamento nós vemos que o povo judeu caminhou por 38 anos pelo deserto até chegar à Terra Prometida, né? O mesmo tempo de expiação do paralítico no corpo físico. E se Jesus fizesse a mesma pergunta para nós? Queres ser curado? O que nós responderíamos? Será que nós estaríamos à beira da piscina nos justificando para obter a cura? Ou será que nós responderíamos sim de imediato, eu quero ser curado? Né? Ou será que nós nos ficaríamos nas lamentações? Senhor, mas não depende de mim, depende dos médicos, depende dos meus familiares, ninguém me ajuda, os espíritos não me ajudam. Mas a gente esquece que nós mesmos não nos ajudamos e colocamos a culpa nos outros, né? Quanto não gostam de se sentir doentes para despertarem nos outros a compaixão, a fim de se eximirem das atividades que lhes cabe realizar nesta encarnação. Então Jesus, ouvindo o íntimo do enfermo, o cura e manda ele caminhe, que ele caminhe com as suas próprias pernas, né? No livro Amélia Rodrigues, no livro Vendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 23, vale uma observação sobre essa cena. A paralisia do homem de Betsaida toma conta da odierna sociedade que vive à procura das novas piscinas dos milagres. Após a exaustão naquelas dos prazeres insanos e degenerativos, a fim de retemperar o ânimo e restabelecer as forças, para novamente atirar-se na intoxicação da volúpia, em que se aturdem e enlouquecem. A palavra do incomparável Rabi permanece como único roteiro de segurança para os caminhantes terrestres, que se perderam nas estradas do prazer utópico e alucinante. A necessidade de não voltar aos comportamentos anteriores é o primeiro passo para a recuperação do bem-estar, e quando ainda não se encontre sob as chuvas das consequências dos erros anteriores, a mudança de pensamento e de atitude para o bem logo proporciona alteração emocional que irá contribuir eficazmente para a alegria de viver e a paz. É necessário, portanto, carregar o quatre das próprias misérias, a fim de libertar-se da sua injunção penosa, de modo a poder seguir livre na conquista dos espaços do amor e da solidariedade. Então fica essa linda reflexão de Amélia Rodrigues, que nós possamos colocá-la no nosso dia a dia. E nós vamos agora caminhando para a nossa última cura de hoje, que nós não poderíamos deixar de falar da ressurreição de Lázaro. Quando aquele homem, que era um grande amigo de Jesus, era família na casa de quem Jesus ficava quando ia para Jerusalém e ficava em Betânia. Nós estamos referindo a Lázaro, Maria e Marta. Chega a notícia a Jesus que Lázaro está muito doente. E somente depois de 2 dias, Jesus decide ir atrás de Lázaro, chegando lá com cerca de 4 dias, que ele estava já dentro do túmulo. Vamos ver o que diz o Evangelho de João no capítulo 11, versículo 1 a 4. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus sabia que Lázaro continuava vivo. Depois, mais para frente, no mesmo capítulo 11, nos versículos 21 e 26, João nos diz a chegada de Jesus junto a Maria e Marta, junto ao túmulo, dizendo o seguinte: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eis que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta, você crê nisso? Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, chora, vai até o sepulcro e diz: tirem a pedra. E Marta olha para Jesus e fala: Senhor, ele já cheira mal, pois já está aí há 4 dias. E Jesus insiste: eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Tirem a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui,
para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai da sua tumba e Jesus diz: desata-o e deixa-o partir. E aí ele é desenfaixado, está vivo e são. Né? Na ressurreição de Lázaro, vale lembrar que Marta, Maria e Lázaro eram os amigos mais íntimos de Jesus. Jesus descansava nas casas deles e na casa de Pedro. O mestre é seu amigo. Nós somos amigos íntimos de Jesus. Jesus está na nossa casa. Vale essa reflexão. Quando Jesus diz: o que crê em mim, mesmo que morra, viverá, ele está dando a marca em contexto da ressurreição, da vida depois da morte, ensinando a todos nós que o ensinamento verdadeiro da vida eterna está no Espírito e não no corpo, não nessa passagem terrena. A ressurreição com Jesus significa a cura dos males que assolam o Espírito, a transformação interior. A cura desenvolve-se no núcleo familiar, talvez de maior carinho por Jesus, daqueles que Jesus mais gostava, dos grandes amigos de Jesus. Jesus espera os 4 dias porque sabia que a doença de Lázaro não levaria à morte. Ele precisava fortalecer a fé e a humanidade. A fé da humanidade, né? Lázaro estava em letargia ou em catalepsia, dependendo do seu estado, que parece uma morte aparente, né? Nós hoje já aprendemos pela medicina esses 2 estados. Quando ele diz: desatai-o e deixa-o ir, a partir desse momento Lázaro passa a ser perseguido pelos fariseus, porque era o elemento vivo da cura do Mestre. E que nós possamos trabalhar, despertando em todos os homens, convidando todos eles a deixar as nossas próprias sombras nas nossas tumbas, a tirar as amarras que nos prendem, para que possamos caminhar livremente com o apoio de Jesus. E aqui nós terminamos todas as curas e lembramos que abordamos essa palestra. Vamos lembrar que Jesus utilizava o seu elevado magnetismo, equilibrando os corpos físico e espiritual dos doentes. Jesus sempre buscou a cura integral, a cura do corpo e a cura do espírito. E tem como mensagem final, talvez, antes de a gente entrar na conclusão, um versículo bastante interessante de Jesus, né, que está no capítulo 11, são 3 versículos, de 28 a 30, que diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que possamos ir até Jesus, que possamos junto com Ele partilhar as nossas dores, os nossos sofrimentos, na certeza de que Ele tem um jugo suave e um fardo leve. Só para lembrar que jugo era aquela peça de madeira que amarrava o carro de boi antigamente, que servia para equilibrar o peso entre os bois que carregavam. Quando Jesus diz que o meu jugo é suave, Ele quer dizer que Ele está ali, do nosso lado, nos ajudando a carregar os nossos pesos. Lembrando mais uma vez de 3 elementos fundamentais para a cura. Primeiro, a fé. Segundo, o merecimento. E terceiro, o esforço individual de cada um de nós. Como mensagem final, deixemos uma frase de Chico Xavier que diz o seguinte: nós não podemos, compreensivelmente até agora, comparar qualquer pessoa terrestre que se dispõe a colaborar nos serviços curativos à pessoa de Jesus Cristo, cujo poder magnético, sem dúvida, poderia atuar sobre qualquer processo enfermiço, desfazendo os ingredientes ou agentes em que esses processos enfermiços se estruturavam. Jesus ia por toda a Galiléia, curando, e sempre uma grande multidão acompanhava. E nós podemos, nesses quase 1 hora, aprender um pouquinho com as curas de Jesus. Aprender de uma forma tal a percebermos que as curas não eram milagres, né? E gostaríamos de encerrar a nossa apresentação de hoje deixando para vocês o que nós chamamos do decálogo da saúde espiritual. São 10 ações que, ao fazer, você está curando o seu espírito, evitando dessa forma que as doenças se manifestem no seu corpo por meio da sanidade espiritual do espírito são e saudável. Vamos ao decálogo da saúde espiritual. Primeira, ordem. Conhece-te a ti mesmo. Segunda, vigie os teus pensamentos. Terceiro, observe o que falas. Quarto, cultue o hábito da prece. 5, desenvolve a tua fé. 6, não cultive sentimentos inferiores. 7, pare de reclamar e agradeça. 8, mantenha sempre a serenidade. 9, aprenda a perdoar. E 10, trabalhe sempre no auxílio ao próximo, incansavelmente. E assim, desta forma, nós encerramos a apresentação de hoje.
E gostaríamos de fazer a nossa prece final para que possamos terminar essa atividade. Querido Jesus, nosso mestre amigo, mais uma vez, com um sentimento de gratidão inundando os nossos corações, viemos te agradecer, Senhor, pela oportunidade desse estudo, pelos aprendizados que nos trouxe por meio das suas palavras, e que consigamos praticá-los no nosso dia a dia, fortalecendo a nossa saúde, a nossa coragem, a nossa força e a nossa fé. Pedindo que ilumine e abençoe a todos nós, Jesus. Te pedimos que permaneça conosco. Fiques conosco, Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Então, desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, terminamos as atividades de hoje e gostaríamos de agradecer imensamente pela paciência de até aqui nos assistirem e espero que esses ensinamentos possam ajudar muito na sua vida. Fiquem todos com Deus, com a presença de Jesus. Muito obrigado.